Oi Enzo, tudo bem? Hoje eu tô gravando a aula do dia 22 de outubro, quinta-feira, né? E hoje a gente vai ver português e matemática no livro Buriti. Português é a página 96 e a gente vai falar sobre o verbo principal e o verbo auxiliar. A gente já vem estudando o verbo faz uns dias, né? Que verbo é aquilo que dá nome, é aquilo que mostra a ação, um fenômeno da natureza, né? A gente tem visto isso faz uns dias. Então a gente vai ler aqui, ó. Releia um trecho do texto Diário de um Paleontólogo. Então lê aí. Aí você lê, né? Pode pausar o vídeo, depois você continuar. A letra A. Circule os verbos do texto. Vamos lembrar o que é verbo? Ó. Vai dar o exemplo de um aqui. Estamos. Olha lá, estamos no segundo semestre de 2012, né? Nós estamos. Então, o estar é um verbo que mostra a ação de estar lá. Né? Então, ele é um verbo, pode circular ele, tá? E aí, agora tem mais 1, 2, 3, 4, 5 verbos no texto para você circular. Circula eles aí. E agora aqui, ó, observe os verbos destacados neste trecho. 3 cinegrafistas que estão registrando tudo. Olha aqui, tem um pedaço do texto aqui. Que frase pode substituir esse trecho sem alterar o sentido? Qual dessas duas? Tá? O que vocês acham? O que você acha que é? Você faz um X ali. 3 cinegrafistas que registraram tudo ou 3 cinegrafistas que registram tudo. Olha só, tem uma diferença no tempo do verbo aí. Tá? Então você tem que ver qual que é igual, qual que dá o mesmo significado que aquele. Faz um X ali. Agora vem aqui, ó, aquela plaquinha verde, né? Que vai explicar um pouco disso daí que a gente viu em cima dos verbos. Verbo auxiliar é aquele que ajuda o verbo principal a expressar seu significado. Juntos eles formam uma locução verbal. O verbo auxiliar indica o tempo, o número e a pessoa da locução. Enquanto o verbo principal expressa seu significado, os verbos auxiliares são os mais usados são o ser, o estar, o ter e o haver. A expressão estão registrando, que é essa expressão que a gente acabou de ver aqui na letra B, é uma combinação de 2 verbos para expressar uma só ação, que é a ação de registrar. Ó, estão registrando, né? Que nem ele deu o exemplo aqui de alguns verbos auxiliares, o ser, o estar, o ter e o haver. Ó, o estar e o estão é uma variação do verbo estar, o estão, né? Então, ele é o estar. Então, ele é um verbo auxiliar, porque eles estão mostrando, ele está mostrando o tempo, que é no tempo real, eles estão registrando, né? Então ele está falando do tempo real. E registrando, que é o verbo que mostra a ação. A ação toda é registrar, né? Mas o estão está mostrando o tempo que é, por isso que são 2 verbos. Isso ele forma uma locução verbal. Socorro, professora, fica tranquilo. A gente vai ver mais isso essa semana ainda, a gente vai fazer a página 97, tá? Foi só para dar uma introdução para você. Agora a gente vai na página 106 de matemática. A gente vai ver um pouco sobre as expressões numéricas. Não precisa apavorar, é uma coisa fácil, tá? Então vamos lá. Eu vou explicando os exercícios e aí a gente já vai explicando o conteúdo da matéria também, tá? O preço de uma corrida de táxi é igual à bandeira, quantidade fixa, tá? Mais os quilômetros percorridos multiplicado pelo custo de cada quilômetro. Onde Mário reside, a bandeira custa 5 e cada quilômetro 3. Então, existe o preço fixo dos R$5, mais 3 por quilômetros que foi. Então, ó, quanto Mário pagará por uma corrida de 13 quilômetros? Então, vamos pensar, que está aqui do lado, olha o pensamento do Mário. Cada quilômetro percorrido custa quanto? Então, tá aqui em cima falando que ele custa R$13, né? Serão percorridos quantos quilômetros? 13, que
que é o que ele pede aqui na letra A. Então, 13 quilômetros vezes os R$ 3, qual o valor que dá? Faz a continha aí. Aí, eu devo adicionar o valor da bandeira, porque você vai pagar esse valor mais o valor da bandeira, que é R$ 5, com total correspondente aos quilômetros percorridos. Então, eu tenho que fazer R$ 5 mais aquele 13 vezes 3, que vai ser igual a, tá? Então, aqui, ó, você vai ter que somar, tá? Ó, observe que os cálculos feitos por Mário podem ser representados por meio de uma expressão numérica, que é os R$ 5 da bandeira, mais os 13 quilômetros vezes o 3, que é o preço de cada quilômetro. Então, o Mário vai pagar pela corrida esse valor que deu aqui que você fez, de R$ 44. Qual é o resultado da expressão 5 mais 13 vezes 3 quando fizemos primeiro a adição e quando fazemos primeiro a multiplicação? Olha só, existe uma diferença quando você faz as duas contas. Quanto é 5 mais 13? 18, que é esse primeiro que está mostrando aqui. Aí você vai fazer o 18 vezes o 3, ele vai dar um valor. Se você fizer a multiplicação primeiro, você vai ver que vai dar um outro valor. Ó. 13 vezes 3 é igual a 39, né? Que você vai por aqui. Então, 5 mais 39 é igual a... Você pode ver que deu dois valores diferentes. Um deu 54 e o outro deu 44, tá? Os resultados obtidos são iguais? Qual deles corresponde ao valor pago por Mário, o valor correto? Qual dos dois valores que é? Que você vai colocar aqui na letra C. Essa situação indica que uma expressão numérica, a ordem em que as operações são efetuadas, deve obedecer a algumas regras, pois não podemos ter uma expressão numérica com mais de um resultado. Então, para você resolver uma expressão numérica, existe uma regra. Uma regra, você vai carregar ela na sua cabeça para sempre. Você que vai para o 6º ano e daqui para frente você vai usar bastante essa regra. Tá, Enzo? Primeira regra. As multiplicações e as divisões devem ser efetuadas primeiro, na ordem que aparece. Depois devem ser efetuadas as adições e as subtrações na ordem que aparece. Então, primeiro, vamos ver. Apareceu uma multiplicação, uma adição e uma divisão. Você vai fazer a multiplicação, depois você vai fazer a divisão, para depois você fazer a adição. Então, sempre que tiver uma multiplicação, uma divisão, são as contas primeiro que você vai fazer, tá? Segunda regra. Se as expressões apresentarem parênteses, a operação que estiverem dentro deles deverão ser feitas primeiro, seguindo a ordem vista na primeira regra. Então, a gente vai ver na próxima aula expressões numéricas que vão vir dentro de parênteses, né? Tudo que está dentro do parênteses você tem que fazer primeiro, tá? Ah, professora, mas dentro do parênteses tem uma adição. Tem. Então, você vai fazer essa adição primeiro, tudo que está dentro do parênteses, né? Dentro desse parênteses tem uma adição e uma multiplicação. Então, você vai fazer primeiro a multiplicação, depois você vai fazer a divisão. Só quando você fizer a última conta de dentro desse parênteses é que ele vai sumir. Por quê? Porque você vai ter o resultado de dentro desse parênteses, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. A aula de hoje é essa. Amanhã a gente tem uma continuação dessa aula. A Pro vai fazer uma expressão numérica com você ali na lousa, tá? E aí amanhã a gente continua a ver essa aula. Joia? Um beijo, manda foto para a Pro da atividade e até amanhã.